Galera do YouTube, hoje nós vamos fazer uma pequena análise de como tem sido o Flamengo nesse início de ano. No último vídeo eu fiz uma análise sobre o jogo contra o Fluminense, eu estava com raiva e acabei não apresentando tantos argumentos assim como eu vou expor nesse vídeo. A princípio eu já trago um veredito de que com o Abel desse jeito nós provavelmente não vamos ganhar nada, a não ser por sorte. Ou seja, num jogo eliminatório, que a gente jogar mal pra cacete e der a sorte de fazer um gol, aí pode acabar ganhando alguma coisa. Só que eu não vou só falar mal, eu vou apresentar fatos e argumentos. Antes de mais nada, nós primeiro precisamos eliminar dois erros conceituais, que é, por exemplo, no último jogo falaram que o Abel não jogou recuado, foi o Fluminense que impôs. Se você pegar o VT do jogo, você vai reparar que até o 1 minuto e 34 de início de jogo, o Flamengo não pega na bola e também não faz pressão em cima. O Fluminense fica tocando bola na sua intermediária e o Flamengo não passa da metade do campo. Se for comparar com um time que domina o jogo, por exemplo o Barcelona, você vai ver que a troca de passe do Barcelona é na área de ataque adversária, não na intermediária de defesa. Então o Fluminense não impôs nada, foi o Flamengo que quis jogar recuado. Outro erro conceitual é falar que o Carioca não vale nada e que o foco é Libertadores. Isso é um erro, por quê? Porque a questão não é ganhar ou deixar de ganhar o Carioca, a questão é como se joga. Por exemplo, olha como a gente aumenta a proporção das coisas. O Botafogo hoje é o time mais fraco do Rio. A gente ganhou com um milagre de um jogador que só não fez chover, no caso do Bruno Henrique, e ganhou terminando o jogo com 3 volantes. Aí você faz uma proporção o quê? Na época eu falei com o pessoal aqui de casa, olha, a primeira vez que o Flamengo pegar um time um pouquinho mais forte, vai ser mais recuado ainda e vai ser uma merda. O Fluminense não é o segundo time mais forte do Rio, né? É um time que não tem ninguém, assim, tecnicamente excepcional. A gente já jogou recuado. Quando você pegar, por exemplo, um Boca Juniors da vida, um River Plate, vai jogar com 5 zagueiros, com 4 volantes. Então, por exemplo, se você não consegue se impor contra times do Rio que não tem, às vezes, vaga na 3ª divisão brasileira, às vezes nem na 4ª divisão brasileira, o que você vai fazer contra os grandes da América, né? Então a questão o Flamengo não está jogando bem, né? Foram 8 jogos até agora e um jogo bem jogado contra um time que não vale nada, né? Com todo respeito ao Cabo Friense. Então esses são dois erros conceituais que nós vamos eliminar logo de cara. Podemos eliminar de cara também a questão do joga feio, joga bonito, né? Porque o Abel é de um pensamento antigo de que é melhor jogar feio e ganhar do que jogar bonito e perder. A grande questão é que nem sempre jogar feio é uma garantia de que você vai ter mais chance de ganhar, muito pelo contrário. Porque o Chelsea ganhou assim do Barcelona uma vez, só que o Chelsea foi campeão da Champions uma vez nos últimos 10, 15 anos e o Barça foi 4. Então vamos lá, o primeiro erro já é justamente o que eu estava falando, a mentalidade atrasada. Porque, por exemplo, na década de 80, o Flamengo tinha um volante, que não era o dos mais marcadores do mundo, né? Não era um Cueja, né? E o time jogava para frente e ganhou tudo, né? E nós temos também a seleção de 70 do Brasil, que dizem que é a mais forte de todas, eu não vi, obviamente, mas que tinha 5 camisa 10 no time, que o Zagallo deu um jeito de encaixar. Então ele vem com essa coisa de que um time ofensivo é um time de índio, que é um time que só ataca e ninguém marca. Só que isso é um erro absurdo, porque no futebol moderno todo mundo corre, todo mundo marca, né? E o melhor time do mundo não tem nenhum marcador com o poder do Cueja, por exemplo, que é o Barcelona. Aí você pode pensar, você quer comparar o Flamengo com o Barcelona. Por que eu estou falando sobre os caras que são os melhores com a bola no pé? Porque é uma prova de que a marcação não se trata de uma capacidade individual de marcação. Você não precisa ser um pitbull para marcar. Por quê? Porque marcação, nos tempos modernos, é ocupação de espaço. Com uma boa ocupação de espaço, você não precisa ter a capacidade do bote, porque você pode forçar o adversário ao erro, né? Tanto um erro individual, quanto também você pode interceptar a tentativa de passe do adversário. Essa que é a verdadeira marcação feita no futebol moderno. Outra coisa que é um erro gigantesco do Abel é a adaptação do time forte ao time fraco, coisa que não poderia acontecer. Ele deu entrevista no jogo contra o Botafogo falando que ele ia colocar o Arrascaeta, mas viu que o Botafogo ia colocar um atacante e resolveu colocar um volante no lugar do Arrascaeta. Isso não pode acontecer, né? O time mais forte se adaptar ao time mais fraco, não pode. Aí contra o Fluminense, que é um time um pouquinho mais forte,
já quer jogar recuado, colocou o Gabriel no lugar do Uribe, segundo as palavras dele, porque o Gabriel é mais rápido e queria aproveitar a velocidade para jogar no contra-ataque. Não pode acontecer. O time forte ele tem que impor seu estilo de jogo. Você acha, por exemplo, que a diferença entre Flamengo e os times do Rio, tirando os outros três grandes, você acha que a diferença entre o Flamengo e esses times ela é maior ou menor que a diferença do Barcelona com os outros times da Espanha? A diferença do Flamengo ela é muito maior. Por quê? O Barcelona encara times de primeira divisão de lá, mas a primeira divisão. Times esses que iam jogar no Brasil e iam disputar a vaga na Libertadores. Eu digo isso por quê? Porque você assiste um jogo na Espanha entre o último e o penúltimo colocado. É um jogo bonito, não é um jogo de chutão, não é um jogo de gente batendo em gente, é um jogo bem jogado, né? E a diferença do Flamengo para um Resende, um Cabo Friense da vida, ela é gigantesca. São times que não estão na quarta divisão no Campeonato Brasileiro, na terceira divisão. O Flamengo tinha obrigação de jogar bem todo o jogo e até golear, né? Aí é um time que está jogando, ganhando com 1 gol de diferença, colocando 3 volantes. Os únicos jogos que nós não colocamos 3 volantes foi o que a gente goleou, né, contra a Cabo Friense, e esse que a gente perdeu contra o Fluminense, que não colocou 3 volantes, mas jogou defensivo da mesma forma. Então essa coisa do time mais forte se adaptar ao time mais fraco não existe, é um erro gigantesco. O time mais forte se impõe, e o time mais fraco que se vire para marcar, para fazer o que for. Isso é um claro sinal de medo, e medo é uma coisa proibida no Flamengo. Nós somos um dos maiores times do Brasil. Nós não podemos ter medo de times que não estão na terceira ou quarta divisão. Erro 3, padrão de jogo. O time do Flamengo não tem padrão de jogo. Não é um time que se impõe porque não tem padrão de jogo. Você não vê jogada ensaiada, você não vê infiltração de jogadores, né? Você não vê triangulação, você não vê o que o Tim Vickery chama de parceria, né? Você vê, por exemplo, você assiste Barcelona, toda vez que a bola chega no Jordi Alba, na ponta, ele não vai cruzar. Ele vai olhar e dar para trás, com o Messi entrando de trás para chutar, né? Isso qualquer jogo, você pode reparar. O Flamengo não tem nada disso. O Flamengo é um time que ganha jogo, igual eu falei sobre o Botafogo, ganha jogo na individualidade. Um jogador está inspirado, como o Bruno Henrique, pega, faz 2 gols e ganhou, pronto. O que o Abel faz? O Abel é um distribuidor de colete que distribui mal, que escala mal. Você vê outra coisa, o Flamengo geralmente joga melhor o segundo tempo. Por quê? Porque o cara escala mal, o time joga mal, aí no segundo tempo ele tem que dar bronca, consertando a merda de esquema tático que ele fez e de escalação. Aí o time volta melhor e joga melhor o segundo tempo. Todo jogo é assim, né? Por quê? Porque é um treinador que não sabe armar um time corretamente. Aí você fala, é pouco tempo. Não é pouco tempo. Porque se o de Fernando Diniz consegue colocar a cara dele e um futebol bem jogado no Fluminense, num time que é horrível, é horroroso, por que um time do Flamengo, um time de 300 milhões, que é o time, não consegue jogar com uma cara bem definida? Isso é o treinador, é uma coisa muito simples. Então tudo isso que eu falei, juntando, dá um péssimo sinal, uma péssima projeção de que quando a gente pegar um time mais forte, a gente vai cair, né? Nós estamos falando de um Fluminense sem ninguém, um campeonato carioca extremamente fraco. A gente não pegou o Cruzeiro, não pegou o Grêmio, não pegou o Palmeiras, né? Então, sinceramente, me assusta muito fazer projeções para o futuro com o Flamengo jogando desse jeito e jogando com o Abel, que além de ter todos esses defeitos, ele é teimoso, ele é cabeça dura, ele não reconhece os erros. É só pegar qualquer entrevista dele, principalmente a última contra o Fluminense, você pega as entrevistas dele e você vê que ele não reconhece os erros, que ele não vai mudar, entendeu? Que ele é o mesmo filho da puta que há 15 anos atrás jogou com 3 volantes contra o Santo André e perdeu a final da Copa do Brasil, né? Santo André, quem é o Santo André hoje? O Santo André hoje. Então é isso, essa é a minha análise, eu espero que tenham gostado, eu espero que comentem, vamos discutir um pouquinho sobre isso nos comentários e tal, e vamos ver o que vai acontecer. Eu espero sinceramente estar errado, né? Espero que a gente chegue na Libertadores e jogue ofensivamente e ganhe, né? Como o último time brasileiro a ganhar a Libertadores, diga-se de passagem, né?
O Grêmio é um time que sempre foi conhecido por um futebol truncado e de pegada, né? E não ganhava porra nenhuma há décadas, né? Chegou o Renato, quis jogar com um futebol para frente, um futebol com o Arthur e com o Luan, um futebol bonito e ganhou, né? Então vamos ver, né? Espero que tenham gostado, se inscrevam e até a próxima.